Eu acho interessante que a história de fantasma, eu nunca acreditei, nem eu nem a dona Nair. Aí quando eu fui lá para a tal de Rio Corujas, que hoje é Santo Antônio, para que a dona Nair pudesse vir fazer o curso normal em Braço do Norte, o pai dela, era compadre do meu pai, pediu para ver se ele me deixaria parar lá na dona Nair, dar aula lá na escola e à noite servir de companhia para ela para vir estudar em Braço do Norte. Como eles se davam muito bem, meu pai me perguntou e eu disse, não, eu aceito, pai, que aí eu já vou começar a lecionar. Isso eu só tinha 16 anos, mas fui assim com muito carinho. Mas eu tinha que pedir para o meu pai um cavalo e uma aranha, que eles dizem charrete, mas a gente costumava dizer aranha. Levei um cavalo, uma aranha, a dona Nair também tinha um cavalo e uma aranha, e começamos a batalha. Aí com essa história, mas aparece véu de noiva, aparece isso, aparece aquilo. Tinha história então? Eles contavam um para o outro e nós conversávamos. E eu tinha muito medo assim de sair à noite, de andar a pé. Eu sempre tinha que olhar para trás. Porque no passado, quando eu era pequena, eu ouvi algo de alguém que correu atrás de mim, de uma tia e tal, e eu fiquei com aquele medo, entende? Mas medo de pessoas vivas, não de pessoas que já partiram. Aí nós conversando, olha, se não acontecer nada nesses 3 anos, nós vamos construir uma grutinha. Aí eu disse, dona Nair, então nós vamos construir lá naquele morro alto, para lá do seu Paulino Baggio, que ali tinha um morro bem alto. Hoje ele já foi tirado um pouco, né? Porque eu ia subir a pé, a dona Nair de Aranha, porque até ela era mais velha, eu era mais nova. Isso por volta de que ano, de que década mais ou menos? Era em 65 lá, 65, não, 7 e 8 por aí. Então há 45 anos atrás, mais ou menos? Mais ou menos isso aí. Aí eu subia a pé e eu tinha medo. Ela disse, não, então nós vamos construir essa grutinha bem em cima do morro ali. Aí, assim prometemos, passamos, nada aconteceu. Só um dia um senhor meio, talvez que quisesse assustar nós, mas era um senhor conhecido, morava aqui no Rio Bonito. E a dona Nair bem rápido, eu dirigindo o cavalo e ela com a lanterna. Foi bem no rosto do senhor. Aí ele riu. Não é nada, só queria dar um susto em vocês. E ela assim, olha, eu tenho revólver aqui nas mãos. E ela usava mesmo, ela tinha uma pasta. E a gente deixava ali dentro dessa pasta o revólver. Mas isso foi usado só no início. Depois não usamos mais nada, porque Cristo ia conosco e voltava. E quem tem fé, a nada tem medo. Aquela grutinha foi um pedido especial para alguma padroeira, para algum santo ou não? Não, nós prometemos de fazer uma grutinha e de colocar ali um santo. Aí achamos por bem colocar Nossa Senhora de Fátima, que até hoje a comunidade de lá cuida. Sempre eles estão cuidando. Mas aconteceu um fato histórico, porque quando a grutinha estava pronta, fazia o quê? Um mês mais ou menos, teve um senhor que lá com o seu Arlindo, esposo da dona Nair, negócios de contas, meio que eles não se acertaram. E este senhor veio se cobrar na grutinha, chegou na grutinha, quebrou tudo essa grutinha. Isso um mês e pouco depois? Um mês e pouco depois. Aí a dona Nair tornou a dar uma reformada, colocou outra santa, deixou tudo bonitinha novamente. E nós agora... Não querendo cortar o seu raciocínio, mas este senhor que teve problema com a família da dona Nair, acabou então se revoltando e acabou se vingando na capelinha, na grutinha, quebrou lá toda a grutinha. E a informação que ele veio a falecer um mês depois, é isso? Foi, ele faleceu um mês depois. Acidente? Um mês e meio em acidente, Acidente com uma aranha. A informação que me parece que foi uma aranha que atropelou ele. Eu não sei. Uma aranha, um cavalo? Eu não sei te dizer o que foi. Eu sei que depois ele faleceu. E porque a confusão nem era com a família, foi só negócio de conta lá com o seu Arlindo. Ele até era uma pessoa boa, mas, certo, nervoso, né? Chegou ali e lembrou, vou quebrar essa grutinha. E vocês refizeram a grutinha? Foi refeita a grutinha. Aí a dona Nair até refez tudo direitinho. Mas o local ainda é o mesmo? O local é o mesmo e aí ela me contou a história. E nós, naquela época, a gente passava trabalho. Tu vê que meu pai me deu aquelas capas grandes que os cavaleiros usam, ele deu uma capa.
dias de chuva, eu e ela colocava aquela capa por cima para não ter problema de chuva, de se molhar. E todos os dias, às 3h30 da tarde, a minha tarefa era ir pegar o cavalo, porque era um pasto muito longe, o pasto do seu João Stipe. Eu ia com as crianças da Dona Nair, eles vinham em cima do cavalo, que eles adoravam fazer isso. E as crianças da Dona Nair eram como se fosse filho da gente, assim, muito queridos, e são até hoje. Então, pegava o cavalo, cangava, 5h30 nós partíamos para Braço do Norte. Deixava o cavalo amarrado lá no seu Arnaldo Machado, do lado do Clube Cruzeiro, e 10 horas, quando terminava a aula, a gente seguia viagem para o Rio Santo Antônio. E isso foram 3 anos. Quando eu passava aqui no Rio Bonito, perto ali da casa onde meu pai morava, na entrada ali para o Santo Antônio, tem uma ponte de madeira, e quando o cavalo passava fazia barulho. E a minha mãe dizia assim, ai, vou rezar porque elas passaram, elas estão subindo o morro. E a minha mãe ficava rezando o rosário para que nada acontecesse. Porque a minha mãe sempre teve muita vontade que eu estudasse, que eu fosse professora, porque ela não teve essa oportunidade e ela queria que as filhas tivessem. Sua mãe é Dona Chida? A Dona Chida. Então até hoje a gente não esquece isso aí. E a gente conseguiu, passamos os 3 anos muito bem, graças a Deus, né? Eu, a Dona Nair, o seu Arlindo e os filhos, éramos uma família. É tanto que a gente hoje ainda tem carinho por eles. Esta semana mesmo, ainda o Flávio, o Mauro e o Vianney estiveram em minha casa e convidando para que nós reformássemos aquela grutinha, porque é um fato da época da mãe deles, da Dona Nair. Eu disse, vamos reformar, fazer lá uma coisinha bonita. Então eles vão ver o que pode, o que não pode e o que deve e nós vamos fazer algo. Nesses anos, nesses 40 e poucos anos que a grutinha está lá, houve algum terço, houve alguma missa no local ou nunca houve nada assim? Olha, nunca houve nada. As pessoas vão lá, rezam o seu rosário, inclusive eu já fui, né, visitar, rezei, e as pessoas da comunidade fazem isso. Mas missa nunca houve, até porque o local é meio pequeno, né, só pertinho da estrada. A senhora acredita que foi essa fé da senhora e da Dona Nair? Essa fé de vocês, essa promessa de fazer uma grutinha lá que nunca apareceu nada? Ou a senhora não acredita em fantasma? Não, eu não acredito em fantasma e quem tem fé, a fé remove montanhas. Quem tem Cristo no seu coração, meu filho, vai longe. Dava Nada medo? acontece. Dava medo passar por ali antigamente? A gente tinha medo que tivesse algo humano vivo que pudesse fazer algo conosco, né? Mas assim, fantasma, essas coisas assim, sem ser pessoas vivas, a gente não tinha medo. Mas, para evitar, né? Vocês nunca viram nada de anormal? Nunca vimos nada. Fomos assim, maravilhosas nossas viagens. E essas histórias que eles contam? A senhora acha que isso aí é mais um mito, uma lenda do que verdade? Eu acho que é um mito. E depende de como a pessoa está, ela vê. Pode ser o medo. O medo faz coisa, né? Às vezes ela Mas tem a com medo história de uma muita coisa. noiva, tem a história que o João Jochen, que é irmão do seu Pedro, mais uns 4, o Valério também, mais uns 4, 5 jovens, estavam voltando, tinha um famoso Mobral, né, um supletivo no Rio Santo Antônio, isso há uns 30 anos atrás, eles retornando do Mobral, retornando da escola, à noite, isso já por volta de 11 horas, todos eles viram uma noiva, ou uma pessoa de véu, né, uma roupa de... Eles acreditam, eles dizem que foi uma noiva, e não foi nenhum, nem outro, foram todos que viram. Até pode que eles tenham visto, né? Quem duvida, a gente não pode duvidar de ninguém. Agora, nós, graças a Deus, não vimos nada. Absolutamente A senhora, nada. na época, era uma menina, claro, uma moça. Aí ouvia essas histórias dos mais velhos, dava um certo receio, dava medo. Claro, a história deles, né? Já bem com mais experiência, a gente ficava meio assim, mas sempre rezando o nosso rosário, quando subia o morro. As coisas deram certo, graças a Deus. Aproveitar então a oportunidade, já que as famílias, né, da senhora e da saudosa Dona Nair, já que estão aí planejando reformar lá, né, melhorar, reformar, ter uma aguinha lá abençoada que corre também na grutinha, quem sabe convidar o padre, né, o padre André, que é o pároco do Rio Bonito, para fazer lá, de repente, um terço. Seria interessante. E nós da RTV, vamos junto. Talvez a gente combine e faça isso, né? Agora quando a gente começar, que der certo para a reforma, porque é uma coisa boa, né? Tudo que se faz de bom é bom para a vida de todos.
Mas foi assim uma época difícil, sem dificuldade na vida, Israel. Ninguém vence. Eu venci, graças a Deus, estou aqui. E a saudosa dona Nair, minha companheira, muito amada, né? A Benta morava naquela época na Dona Nair, trabalhava lá, muito querida, esperava nós assim, com aquele cafezinho pronto, né? Ela hoje casou, né, com um parente do seu Arlindo, ou da Dona Nair, mora lá no Azeiteiro. A Dona Benta era assim muito legal para nós também.